Hoje eu vou te mostrar como eu fiz uma blusa bem simples. Não é muito fácil de fazer, porém, você não vai precisar de molde. E eu vou te mostrar de um jeito que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Dessa vez eu vou cortar separado. Cortei primeiro costa, depois eu vou cortar a parte da frente. Veja que eu dobrei o tecido dessa forma. A dobra desse tecido precisa ser a medida do seu busto, dividido em 2. Posicionei ali, veja que a parte das costas eu vou cortar um pouco mais alto ali no ombro. Parte das costas cortada. Agora eu vou tirar aqui na parte de baixo mais ou menos um dedinho ali, só para dar uma arredondadinha bem leve. E agora a parte da frente. Na parte da frente eu vou colocar um detalhe no decote. Veja que até mesmo nas cavas eu tô cortando 2 centímetros maior, porque esta blusa estica e o meu tecido é um viscolinho e por isso eu preciso cortar bem maior. E aqui na parte da frente eu também vou cortar arredondado na parte da barra, para não ficar totalmente reto. 1 centímetro, 1,5 centímetros ali, arredondando dessa forma. Agora eu vou para a máquina, vou passar uma costura aqui no decote, porque eu preciso de um leve franzido aqui. Olha só a sorte que eu tive hoje. Linha, tudo da mesma cor. E agora vem a saga do troca-troca de linha. Troca na máquina reta, troca na overlock também. Eu acho que essa é uma das partes mais chatas da nossa profissão. Que na hora da troca de linha, um Deus nos acuda. Fiz uma costurinha em toda a volta do decote e vou franzir. Observe que é um franzido bem levinho, concentrei ele tudo ali no meio. A maior função dessa costura é embeber o tecido e não deixar esse decote abrindo e com defeito. Dessa forma vai ficar um decote perfeito. E para quem sempre me pergunta qual a quantidade de tecido que eu usei, nesse caso que eu usei 60 centímetros de tecido, mas isso vai depender da sua altura. Agora eu tenho uma tira aqui de 6 centímetros, dobrei ela ao meio, fui pro ferro, passei para fazer a marcação exatamente no meio, marquei dessa forma, vou para a máquina e faço uma costura. Veja que aqui exatamente no meio eu baixei a agulha, subi o pé calcador para o tecido não se movimentar e fiz a costura em cima da marcação. Retrocesso no começo e no final. Cortei aqui dessa forma e fiz alguns piques. Muito cuidado na hora de fazer esses piques para não cortar a sua costura. Esses piques é muito importante para virar a peça e não ficar repuxando o tecido depois. Viro a minha peça e vai ficar embutido dessa forma. Agora a mágica começa a acontecer. Essa peça vai para o acabamento do decote da frente. Posiciono ele aqui dessa forma, vou para a máquina e costuro. O ideal aqui é costurar primeiro para depois cortar a peça, para não dar diferença depois e acabar ficando pequeno. Fui para a máquina, já costurei, agora sim eu corto, porque eu já tenho certeza do tamanho que eu precisava. Vou passar overlock em toda a volta para fazer esse acabamento. Se você não tem overlock, pode passar o zigue-zague, dá super certo da mesma forma. Feito isso, agora eu tenho as tiras para fazer os acabamentos das cavas da parte de trás e frente também. Vou te mostrar um acabamento incrível para você que não sabe colocar viés nas suas peças. Eu tenho a tira já dobrada, dessa forma, peguei uma tira de 2,5 centímetros mais ou menos. No direito do tecido, com essa tira dobrada, posiciono ele ali dessa forma e costuro. Em toda a volta, com mais ou menos um pé de máquina. Se você é iniciante na costura, eu te aconselho treinar, fazer esse tipo de acabamento em retalhos primeiro, para depois fazer nas suas peças. Lembrando também do retrocesso no começo e no final de cada uma das costuras. Feito isso, agora eu vou lá pro ferro e vou passar. Lembrando que eu vou ter que passar virando a peça dessa forma. Vira com a costura pro outro lado. A costura vai virar pra fora, não pra dentro da roupa. Agora eu vou passar uma costura fininha bem aqui nessa borda. Veja como é simples. Depois da costura feita, eu preciso refilar. Veja que aqui, como o tecido desfia bastante, tem uma sobra ali de tecido. Então, eu vou para a máquina e costuro novamente. Lembrando que cada etapa é preciso passar. Mas, Val, isso dá muito trabalho. Sim, minha senhora, trabalhar dá trabalho. E tudo que você quiser fazer bem feito vai dar trabalho, sim. Olha que perfeição. Agora eu vou unir frente com costa e depois fazer os acabamentos das cavas da mesma forma que foi feito no decote. Não tem nenhum mistério. Tudo costurado, olha que perfeição. Agora é só unir as laterais, costura reta e depois overlock. Se não tem overlock, passa zigue-zague e dá super certo da mesma forma. Fechado as laterais, é hora de fazer a barra. E aí está o resultado da minha peça, que vai ser mais uma daquelas bate, torce, enxuga e veste, como dizia minha avó. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!